Passamos agora ao nosso Vasco Gouveia. Palmas. O que é a União Europeia? A União Europeia não é um Estado. A União Europeia é um acordo entre países, entre Estados. E o resultado desse acordo é que dá a União Europeia. A União Europeia é um sonho de construir uma união de Estados de forma pacífica, em paz e em democracia, o que nunca aconteceu no mundo. É por isso um projeto fiérico. Começamos por aqui pelo início, com a declaração de Schuman, o plano de Schuman. E o que é que ele fez nesta sala do relógio, neste palácio em Paris? O que ele fez foi dizer ao mundo que queria, em conjunto com a Alemanha, criar a junção para produzir o aço e o carvão em conjunto. E porquê o aço e o carvão? Porque é que isso era tão importante neste contexto do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial? Porque o aço e o carvão eram absolutamente essenciais para fazer a guerra. E por isso, se esta produção de aço e de carvão estivesse a ser feita em conjunto, controlada por todas as partes, a probabilidade de haver uma outra guerra seria muito menor. E Robert Schuman, que era ministro dos negócios estrangeiros francês, fez esta declaração inspirada em Jean Monnet, no outro texto que ele já tinha produzido e já tinha pensado para o futuro da Europa. Esta declaração parecia um projeto fiérico, sonhador, inovador, ambicioso, e, no entanto, a sua declaração inicial teve tão pouca gente a assistir, tão poucos jornalistas, julgaram tão pouco aquilo, que foi preciso repetir a cena para que existisse ao menos uma fotozinha a marcar o momento. Um projeto tão ambicioso com o início. Tão fraquito. Pois é, mas 1951 foi aqui, Tratado de Paris, em que a comunidade do carvão e do aço ficou efetivamente criada, aquilo que Schuman tinha proposto. E o Reino Unido foi contra. O Reino Unido achou, não, isso não é boa ideia, eu vou estar de fora dessa conversa, isso não é boa ideia. E logo desde o início, 1952, havia o projeto de criar uma comunidade europeia de defesa. Ou seja, a Europa não é apenas um projeto económico, não é apenas um projeto social, cultural, é também um projeto político. E a defesa é um componente essencial desse projeto. Entretanto, achou-se não, a defesa não vai ser possível avançar, não havia maneira de haver acordo. E então tentou-se a comunidade política europeia, sem área militar. Mas também não funcionou. O projeto político foi muito mais difícil de construir nesta União Europeia do que o projeto económico. E houve um rumo federalista, o plano Briand, que já é desde o tempo de 1929, um projeto que foi apresentado à Sociedade das Nações, ainda no final da Primeira Guerra Mundial. O relatório Spinelli, o plano de Pleven para ter um exército europeu. Todas estas discussões, todos estes planos ficaram pelo caminho. O projeto político não funcionou. Todos os títulos a vermelho são as coisas que não funcionaram nesta apresentação. Todos os planos, todos os tratados ficaram pelo caminho. Ora, o que funcionou mesmo foi o Tratado de Roma. Este sim, tratado fundador daquilo que viria a ser a União Europeia. Na altura não se chamava Europeia. Na verdade, o que este tratado fez foi criar 3 comunidades. Uma que se chamava Comunidade Económica Europeia, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, no fundo que tinha sido já criado no tratado anterior, foi aqui voltar a incluir, e o Euroátomo, que é a Comunidade Europeia de Energia Atómica, que ainda hoje existe. A Comunidade do Carvão e do Aço já não existe hoje em dia. E propôs logo desde o início a existência de uma Assembleia, que depois passou a ser no futuro o chamado Parlamento Europeu, um tribunal e um comitê económico e social, onde as partes relevantes da sociedade participam e dão as suas opiniões e colaboram na elaboração daquelas que são as decisões deste órgão. Foi o primeiro tratado de fusão assim chamado. E porquê o primeiro tratado de fusão? Porque logo a seguir houve mais um tratado de fusão. 1965, que criou o Conselho Europeu, que é a estrutura onde os vários governos se encontram para discutir os temas da Europa, portanto é intergovernamental, mas também a Comissão Europeia, um órgão executivo para este projeto europeu, no fundo, para ter a iniciativa de criar a legislação, de discutir os temas, de analisar os problemas, de recolher a informação. No fundo, órgão executivo, órgão novo, que é um órgão intergovernamental, e o segundo tratado de fusão foi 1965. Depois, projetos de União Económica e Monetária. Hoje em dia nós temos a União Económica e Monetária, mas nesta fase, em 1969, existiu o Plano Barre,
falhou. O plano Werner, a iniciativa de Jenkins, todas elas foram tentativas de ter união económica, união monetária, e nesta fase também falharam. Primeiro alargamento em 1973 e entrou a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, e só entrou em 1973 o Reino Unido porque até 69, enquanto de Gaulle esteve no poder em França, de Gaulle recusou sempre a entrada do Reino Unido. Por duas vezes, em 63 e 67, o Reino Unido tinha pedido para entrar na União Europeia, ele tinha estado nas discussões iniciais, e no entanto, de Gaulle disse que não. Só depois, em 73, é que entrou. A Noruega, foi aprovada a entrada da Noruega, e ele fez um referendo, e a Noruega disse, não quero entrar. União política. Também vários caminhos que foram falhando pelo caminho. Relatório Tindemans, o plano Genscher-Colombo, trazia um anexo um tratado da União Europeia, também não avançou. Tratado de Spinelli, também foi aprovado por um momento, mas não foi ratificado pelos Estados-membros. Mais um passo que poderia ter avançado mais depressa, e no entanto, falhou. Segundo alargamento, de 9 para 10, a Grécia entra em 1981. Em 1985, Tratado de Schengen. E o que é o Tratado de Schengen? É deixarmos de ter fronteiras internas entre os países da União Europeia e passarmos a reforçar os meios na defesa da fronteira externa. Schengen permitia, no fundo, que se pudesse mover por toda a Europa sem grandes constrangimentos. Foi em 85, mas apenas 5 dos 10 Estados que na altura faziam parte desta comunidade aderiram. Hoje em dia são 31. Ou seja, vai para lá dos Estados-membros, temos a Suíça, a Noruega, a Islândia e Liechtenstein, que não são Estados-membros da União e que, no entanto, fazem parte deste espaço para poder transitar sem ter as fronteiras internas. 1986, Ato Único Europeu. Primeira revisão substancial dos acordos dos Tratados de Paris e de Roma. E o que é que faz este Ato Único Europeu? Cria um projeto para um mercado interno comunitário. Em 1993, o que é que isso significa? Espaço interno sem fronteiras também em termos dos mercados. Ou seja, deixar de ter taxas aduaneiras nos produtos que se vendem entre os mercados. Passarmos a ter um espaço aberto, um mercado aberto. Aquilo que está neste momento a acontecer no Mercosul, também em 86 foi esse um projeto da Europa também pioneiro. E em 86, terceiro alargamento, de 10 para 12, entre a Espanha e entramos nós. Portugal. Na verdade, nós é que tivemos que esperar por Espanha, que a Espanha estivesse pronta. E nessa altura aumentou o fosso entre os ricos e os pobres. Passou a haver expressões como a Europa a duas velocidades, como o pelotão da frente e o pelotão de trás, como a Europa de geometria variável, porque não ia ser possível ter todas as medidas para todos os países que não estavam todos nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições de aplicar o mesmo passo, o mesmo avanço da União Europeia, da integração europeia. E por isso seria preciso ser uma Europa à la carte, em que alguns podiam escolher avançar, outros podiam escolher ir mais tarde. No fundo, começou a haver maior separação económica entre os países europeus e, portanto, maiores dificuldades de integrar um espaço que começava a ser vasto, já com 12 Estados-membros. Em 89, cai o Muro de Berlim. Em 91, desmantela-se a União Soviética. E isso criou um novo contexto na Europa. Desde logo porque muitos países do antigo Bloco do Leste pediram para aderir. Em 92, a União Europeia criou um espaço económico europeu. Este espaço económico europeu foi criado no Porto, curiosamente, o sítio onde foram definidas estas 4 liberdades. Era a liberdade de circulação de mercadorias, a liberdade de circulação de pessoas, a liberdade de circulação de serviços, portanto, poder prestar serviço em qualquer país sem ter que ter uma autorização prévia, nem ter que ter uma empresa registrada nesse país, e a circulação de capitais. 4 liberdades fundamentais que ainda hoje estruturam o nosso mercado comum. 93, Tratado de Maastricht. Este tratado o que é que criou? Criou o Ato Único Europeu, que tinha um âmbito... Aliás, o Ato Único Europeu executou o seu âmbito em 93, já tinha sido criado antes, era o mercado interno comunitário, e aqui em 93 foi criada a União Europeia. Portanto, deixou de se chamar Comunidade Económica Europeia, passamos a chamar União Europeia. E num projeto liderado pelo chanceler alemão, Kohl, e pelo presidente francês Mitterrand, foi criada uma união política. Foi criada a cidadania da União, ou seja,
Nós hoje em dia podemos dizer que somos cidadãos da Europa, por efeitos deste tratado, ainda que não exista um Estado chamado Europa, União Europeia. Nós somos cidadãos da Europa, ainda que o Estado esteja por criar. E foi criado o cargo PESC, que é Política Externa e Segurança, o que aquele diplomata americano, Kissinger, que morreu há pouco tempo, dizia que era bom que a Europa finalmente tivesse um senhor PESC, ou um cargo PESC, de Política Externa e Cooperação, pelo menos quando se fosse para telefonar para a Europa, era o número de telefone para nos podia ligar. Na verdade, não funcionou e continua a ligar para as capitais europeias, uma a uma, e não para o correspondente PESC que ainda hoje temos. Hoje é um cargo desempenhado por um espanhol. A União Económica foi também prevista no Tratado de Maastricht, e não só a União Económica, mas também a moeda única, para ser implementada até 2002. E este, sim, foi um projeto que foi concluído, foi efetivamente realizado até 2002. Em 95, há o quarto alargamento, de 12 para 15, entre a Áustria, a Finlândia e a Suécia. E novamente a Noruega, que foi novamente aprovada para entrar, vai a referendo e chumba. Os noruegueses não queriam entrar na União Europeia. 97, Tratado de Amsterdão. É uma revisão do Tratado da União Europeia, que já estava previsto no Tratado de Maastricht em 93. E o que faz o Tratado de Amsterdão? Cria um novo espaço de liberdade, segurança e justiça. Foram acrescentados pilares da segurança, da cooperação policial, para que a Europa fosse um espaço seguro, onde todos podiam andar, fazer negócios, prestar serviços em grande segurança. Foi reforçado o pilar da justiça. Foram mudados também já os mecanismos de decisão, já pensando no alargamento que já se previa acontecer para breve. Foi aumentada a proximidade com os cidadãos, foram feitas reformas democráticas e também as relações externas com a União foram reforçados os poderes do que a União podia fazer. Porque a União só tem os poderes delegados à União pelos Estados através dos tratados, não outros, só esses. 2001, Tratado de Nice. É criada a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, mas por acaso não foi feito dentro do tratado essa declaração. Foi um documento feito à parte. E porquê que foi feito assim? Bom, na União Europeia, para ter documentos aprovados enquanto tratados, obriga a haver referendos em muitos sítios e mesmo assim, mesmo os acordos, às vezes é preciso levar a referendo em alguns países. E, portanto, era mais fácil ser uma declaração fora de um tratado que foi feita em conjunto com o Parlamento Europeu, pela Comissão e pelo Conselho, e dessa maneira foi possível ter esta Declaração dos Direitos Fundamentais, que, diga-se de passagem, é a mais recente, mais extensa e mais completa Carta de Direitos que hoje em dia existe no mundo. É a mais relevante referência de direitos humanos que hoje em dia existe. De 2001 a 2004 existia o Tratado Constitucional. Começou em 2001, em 2004 praticamente morreu com os referendos. E o que é que foi este Tratado Constitucional? Foi uma tentativa de ter uma Constituição para a Europa. No fundo, o que estávamos a querer fazer era dizer que esta União Europeia passava a ser um Estado, passava a ser algo que fosse mais do que um mero resultado de um protocolo, mais do que uma instituição que estava a ser criada por acordo intergovernamental, dar-lhe estrutura mais forte. Mas, quando passou, ela foi aprovada, foi criada uma convenção para o futuro da Europa que juntou os 15 Estados-membros da altura, mais os 13 Estados-candidatos que estavam a negociar a entrada, e foi chegado um documento que foi aprovado e, no entanto, quando levamos aos cidadãos para votarem em referendo este projeto constitucional, em França chumbou com 54,8%, nos Países Baixos com 61,7%. Disseram, vamos esperar para pensar e ver o que acontece, e até hoje estão a pensar. O projeto constitucional não foi aprovado, não avançou. Então o que é que foi feito? Bom, antes de mais, quinto alargamento. Então chegaram o tal grosso dos países do leste que estavam para entrar. 2004, de 15 para 25, entraram todos estes países. 2007, mais 2, Bulgária e Roménia. E 2013, mais um, a Croácia. No falhanço do Tratado Constitucional ao Tratado de Lisboa, o que é que se faz? Pega-se em todos os documentos que havia, retiram-se todas as referências à Constituição, a símbolos, a tudo o que pudesse parecer que aquilo era uma Constituição, e faz basicamente um tratado com praticamente o mesmo conteúdo, mas que não é uma Constituição, que é para ver se passa. E passou. Na verdade, não foi fácil passar, porque houve referendos na Irlanda. O primeiro, em 2008, e reprovou. Voltou a haver um novo referendo da Irlanda
em 2009 e passou, e o Tribunal Constitucional da Alemanha não gostava muito lá de uma coisa que estava nos tratados que dizia que o direito europeu se sobrepunha ao direito nacional. E ainda hoje eles torcem o nariz a determinadas coisas, dizendo não, mas isso contraria o direito na Alemanha, e o direito da Alemanha prevalece, e não prevalece. O direito europeu prevalece sobre o direito nacional. Tratado Orçamental Europeu, o último, que surgiu na sequência da crise de 2009-2010, em que a Irlanda, a Grécia, Portugal e Espanha estavam todos aflitos com a situação, então decidiram criar regras e dizer o déficit não pode passar a 0,5% anualmente e a dívida deve também estar preferencialmente abaixo dos 60% do PIB. Foi uma tentativa de coordenar as políticas económicas e financeiras e passou a haver o semestre europeu, ou seja, o primeiro semestre do ano apresenta-se o que se pretende ter o orçamento no semestre seguinte e depois no semestre seguinte é que se aprova em cada país. Mas há uma discussão prévia para integrar os orçamentos, para coordenar as políticas económicas. Em 2020, primeira contração, de 28 para 27, sai o Brexit. No referendo em 2016, 51,89% vota para sair. Primeiro revés de um país a sair da União Europeia, nunca tinha acontecido antes. E a conclusão é esta. A União Europeia é um processo difícil. Não foi simples chegar até aqui. Mas este é um processo fiérico. É um processo de sonho. É conseguir criar um Estado supranacional em paz, em democracia. Nunca aconteceu antes. E por isso, vale a pena apoiá-lo.